O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas, e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde do que a Escritura diz: o zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos, estamos na 3ª semana da Quaresma. Iniciamos lá na quarta-feira de cinzas esta caminhada quaresmal que nos conduzirá à Páscoa. A Quaresma é um tempo forte de retiro espiritual, de volta para Deus. Voltar-se completamente para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa existência. No primeiro domingo da Quaresma, Jesus nos ensinou a vencer as tentações. O homem que vive em meio ao mundo e muitas vezes é tão provado e é tão tentado. Jesus vence as tentações, repreende assim o inimigo graças ao poder da oração. No domingo passado, este mesmo Jesus que vence as tentações, chama os discípulos para irem ao Monte Tabor e no Monte Tabor ele se transfigura, apresentando aos seus amigos aquela experiência que os espera após a ressurreição. Eles ficam encantados e maravilhados, pedem até para permanecer naquele lugar. Quaresma é tempo de vencer tentações. Quaresma é tempo de nos deixarmos transfigurar na figura que Deus espera de cada um de nós. E a palavra hoje nos apresenta Jesus que chega em Jerusalém. Jerusalém é a cidade decisória. Jerusalém é a cidade onde tudo vai acontecer. Jesus chega ao templo. A caminhada com sofrimento. Os discípulos não estão ainda preparados para enfrentar o sofrimento do Mestre. Jesus chega ao templo. O templo é um lugar sagrado. O templo é um lugar onde se é apresentada a palavra de Deus, onde se é apresentada a palavra de salvação, onde a comunidade acolhe esta palavra e leva para meditar nas suas vidas. Esta palavra que é uma palavra de vida eterna. Palavra esta que a primeira leitura de hoje nos apresenta como o Decálogo. Deus que apresenta a Moisés os 10 mandamentos, as leis para serem vividas por todos aqueles que buscam a santidade. Não que a intenção de Deus
fosse tolir nossa liberdade. Não que a intenção de Deus ao entregar os mandamentos a Moisés fosse com que vivêssemos uma realidade espiritual engessada. Não. Os mandamentos, ele deve nos ajudar para nós caminharmos na direção de Deus. E não para nos aprisionar em nós mesmos e nos conceitos mal interpretados. Lendo os mandamentos, nós podemos até fazer uma reflexão errônea e dizer: Deus é muito radical. E a gente, numa má interpretação da palavra, podemos fazer até certas comparações, dizendo: o mandamento apresenta aquilo que é certo ou aquilo que é errado, o que pode e o que não pode, o que me condena e o que me salva. Os mandamentos, na sua profundidade, caros irmãos, ele nos serve para lançar-nos na direção deste Deus. Os mandamentos não devem nos aprisionar. Deus não espera de nós uma vida espiritual de radicalidades. Deus não espera de nós extremismos. Deus não espera de nós exageros. Deus espera de nós misericórdia. A lei, a palavra deve estar a serviço sempre para a nossa salvação. Meus irmãos, e aí nós adentramos no evangelho de hoje. Esta palavra que serve para a nossa libertação, que é proclamada no templo. O templo que é lugar sagrado. O templo que é lugar do encontro. O templo onde é lugar onde nós podemos partilhar e sentir a presença de Deus. Jesus chega ao templo de Jerusalém e encontra o templo completamente distorcido no seu sentido maior. Vendedores de pombas, vendedores de bois, vendedores de vários animais que eram comprados para serem ofertados sacrifícios. Os cambistas trocando as moedas, porque a moeda tinha o seu próprio dinheiro, o templo tinha a sua própria moeda. E Jesus, quando chega no templo, vê esta situação que o comove. E qual a atitude do mestre? Defende e protege o templo. Faz um chicote e expulsa todos daquele ambiente, defendendo a casa de Deus. Casa de Deus que é casa santa. Casa de Deus que é lugar sagrado, que é lugar do encontro. É ali onde mora o Espírito de Deus. Mas Jesus não se prende, meus irmãos, ao templo material apenas. Jesus está falando do seu próprio corpo, do seu próprio templo. Vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de negócios, saiam daqui, destruam este templo que em 3 dias eu reerguerei. E ele é questionado: como tu vai reerguer um templo que foram gastos 43 anos para serem construídos? Davi idealizou, Salomão, o seu filho, construiu. Jesus não estava apegado apenas ao templo material, às pedras. Jesus estava apegado ao espiritual, ao seu templo. Destruí este templo e em 3 dias eu ressuscitarei. Meus irmãos, hoje, neste 3º domingo da quaresma, a palavra nos dá pistas para bem vivermos este tempo de caminhada para Deus. Valorizemos o nosso templo, valorizemos cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. A partir do momento em que eu valorizo o meu templo, a partir do momento em que eu vivo esta experiência de ser o meu corpo um templo do Espírito Santo, eu santifico o templo comunitário, ou seja, a minha comunidade. Cada um fazendo a sua parte, a igreja, a comunidade, o templo comunitário se santifica. Que nós possamos, nesta semana, viver um pouco esta experiência mística do valor e do respeito para com o templo santo de Deus. E que nós, nas nossas comunidades, nas nossas capelas, em todas as nossas igrejas, possamos viver e pôr em prática as virtudes santas que edificam o templo, ou seja, a unidade, a fraternidade, a partilha, o cuidado com o outro. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nesta caminhada quaresmal nós possamos com Cristo caminharmos ao Calvário,
A cruz que é escândalo para muitos, como diz a segunda leitura. A cruz que é insensatez para os pagãos, mas a cruz para nós cristãos é motivo de salvação e de vida eterna. Não tenhamos medo da cruz. A cruz não nos escandaliza. A cruz é o instrumento que nos diz: Deus morreu para dar a salvação a todos, e esta salvação já deve ser vivida aqui e agora, nesta vida terrena. Que a palavra proclamada ilumine o nosso coração e a nossa vida, para continuarmos nossa caminhada rumo à Páscoa. Assim seja. Amém.